Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 12 da primeira carta a Coríntios. Continuando lendo a Bíblia, né? Manifestações do Espírito. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda pagãos, éreis como que desviados e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso, agora eu vos declaro que ninguém falando sob influência do Espírito de Deus vai dizer: Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer: Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outros são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito que distribui cada um conforme quer. Um só corpo, muitos membros. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, é como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo e e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas, de fato, há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés: não preciso de vós. Bem mais ainda mesmo os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são indispensáveis. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu mais honra ao que nele é tido como sem valor, para que não haja divisão no corpo. Mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. Assim, na Igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os que ensinam, depois dons diversos, milagres, cura, beneficência, administração, diversidade de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados, e vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Então, esse capítulo 12, ele está meio que cunhando a realidade do saber sobre a capacitação de orientação de um corpo sobre a variabilidade de corpos na natureza. Quando o ser humano cogitou aprimorar na natureza num sentido técnico, ele começou a sua história decompondo todo o possível da natureza, solicitando uma fórmula de gravar e diferenciar cada membro dessa natureza, a ponto de interpretar a natureza como uma unificação lógica e dando a ela um sentido de espírito. Porque o espírito espalha no sentido lógico. Ele não é vazio. Ele está circulando, ele está sistematizando um meio lógico.
E a natureza é lógica. Se Deus tem uma constante em Deus, é a lógica. A lógica no sentido do contrato que estabelece uma necessidade de coisas para sobreviver. Então, as necessidades que se encaixam quando elas são detectadas e em proposição lógica, em posicionamento de equilíbrio, segundo o espírito, que é essa administração lógica, é o mais puro informado da natureza sobre nós, sobre a vida, que emana reações verdadeiras, sobre a interpretação da associação de fatores e ações, começa-se então a se orientar no espaço. E o tempo ele entra sobre essa curadoria para mediar, né, o desvio desse espírito em propagação a partir do circuito lógico que a gente decompôs em um meio técnico de gravar. Esse meio é a palavra viva. E ela se faz viva a partir do treino de conexões fisiológicas, pois a gente cria um impulso cognitivo e sobrevoa ao ler toda a diferenciação de associação em razão de solicitar um dispositivo de lógica, um dispositivo de interpretação, é o processamento dessa união de associações descritivas, de textos. E isso, de alguma forma, nos convida a reiniciar ou a ressuscitar ou a realizar milagres imagéticos no sentido das sensações. A gente cria vários campos e deposita e alquimifica, vamos dizer assim, né? Ou seja, inventa químicas, constrói, simula uma variabilidade de línguas, de caracteres, de treinos, de invenções nesse sentido de gravar. A gente deu o nome a isso de artes gráficas. A arte gráfica é um ambiente metafísico que é possível ser acessado pelo homem por essa gestação de importar, no sentido de gravar da natureza e associar dessa gravação um produto e tentar cientificamente dar nota a esse produto sobre a sensação que ele causa. E até mesmo, às vezes, criar um cenáculo para movimentar essa causa. Um dos exemplos é o cenáculo da Igreja Católica, o cenáculo do cristianismo que assiste constantemente à ressurreição de Cristo sobre a figura, né, do presépio, sobre toda aquela imaginação em cena, em cinematografia, pois ela descompor e posicionar-nos a depositar em nós aquela perspectiva de que ali está escrito toda a vida de um homem que conseguiu encontrar um pai
verdadeiro, um Pai da vida de todos nós, conseguiu entender o que é Jesus no sentido da somatória da resultante que nós somos como criaturas desse poderoso Criador. Existe então assim nessa transposição, essa translucidade, né, de metafísicas, o convencimento de que existe a necessidade de instalar um Deus na nossa disposição social, porque em você já existe essa crença. Não há como extrair essa crença de você, a menos que você passe a vida inteira lutando contra essa crença, e mesmo assim você vai estar a vida inteira se iludindo, porque você foi feito em lógica, dentro dos circuitos que empreendem você, a acreditar em Deus. Porque é a resposta mais coligativa, no sentido fisiológico, para se ocupar em toda a variabilidade de fenômenos, onde assistem variabilidades de poderes e variabilidades de componentizações. Eu sei que a ciência ela trabalha muito com a decomposição de caracteres, de gravações, para, em lógica, compor teorias para encena, tomar gráfica de disposição para sabermos de uma forma clássica. Uma forma que pode ser explicado no meio de sociabilidade, no meio de disposições e sentidos e vontades democráticas. Só que o homem ele não é democrático. O homem ele é impositivo. O homem ele é censor. O homem ele é desafiador. Ele avança, ele ataca mesmo. E mesmo que qualquer coisa diga o contrário, porque às vezes, em nome de Deus, a solução para aquele homem é experimentar o ataque. E é por conta dessa experimentação, é por conta do homem que Jesus vem se sacrificar. Porque o homem, ele não pode ser esse homem que ele é. Quando ele se combina para formar alguma coisa maior que a gente chama de amor, que é o produto do sacrifício de todos nós para formarmos um Jesus, ou um gesto, ou um jeito de nos associar para irmos além, para irmos para isso, ou vivermos para isso. Pois sem isso, para que viveríamos? Sendo sabido que o filho, ele não é para sempre um alimento que sacia. Então, o que saciará para sempre? A fé. Então, começa a surgir daí o amor, a fé, a esperança de ver aquilo que você fez ou ajudou a fazer no sentido de produtos, desencadeando no espírito de todos, a fim de que Deus, né, sobre a sua composição, né, seja ou esteja mais perto do desenvolvimento contínuo da vida sobre a vontade de viver. E aí o que acontece? A gente começa a partilhar técnicas. Essas técnicas nos deixam felizes, brotam em nós contas,
a multiplicidade de saberes. Então eu conto com sabedorias, pois eu tenho um sentido para viver. Eu quero contar e administrar aquilo que eu contei, porque sempre quando eu conto de uma forma mais crente. Eu conto de uma forma mais firme, mais consistente. A mesma coisa, se você prepara um alimento uma vez, se você preparar outra vez, você vai ter mais coragem, mais intuição. É uma questão de memória muscular, uma memória coligativa. É a criação ou a definição de redes neurais, chamadas também de sinapses. E aí o que acontece? Acontece que isso contamina as pessoas que não sabem. Você se torna um atraente, um atrativo. Eu quero aquilo que você conquistou, me ensina. E aí você passa a ter vontade de viver enquanto puder ensinar. Então, esses membros, eles passam a ter direcionamento. Então, um corpo e vários membros. Isso dá para nós o direcionamento dos membros sobre a associação de posicionamentos atrativos para a vida continuar a viver bem de uma forma a interpretar e reiniciar no sentido reviver ou renascer a lógica que funciona para não deixar a gente perder a lógica. Por exemplo, de todas as conquistas, de todas as receitas de curar a água, de fornecer a água para a saúde, o meio certo do alimento, da agricultura, da família, do ser, da administração do ser, da representatividade de um ser que nasce de um casal e de tudo. A verdade é que tudo está contacionado por essa administração agrupada em lógicas, pois tudo deve se conectar a tudo de uma forma conhecida. E esse tem sido o trabalho do mundo, né, dos seres vivos, há anos. Só que, infelizmente, esses anos trabalhando trouxeram para os seres humanos a busca por perspectivas do medo e todas as associações ao medo. E isso corrompeu o homem. O homem encontrou uma forma para crer tanto no medo que ele cresceu de uma forma que ele tem medo de si mesmo, no sentido de se ocupar em crer cada vez mais no medo de si mesmo para deformar a natureza que soluciona em conta, em lógica, em fé, em esperança, em negociações a união, né? E aí o que acontece? As pessoas agora elas mentem para se manterem unidas. Elas mentem para se manter unidas. Elas falam que gostam, mas não gostam. Elas utilizam o pecado demasiadamente para se manterem unidas. E isso é muito perigoso. Isso dá mais medo do que o medo que as pessoas têm. Isso constrói monstros terríveis. A mentira
é o pior pecado do homem. Não tenha dúvida. A mentira é o pior pecado. É o que destrói o mundo. Dentro de uma mentira mora um impulso explosivo. Dentro de uma mentira mora um desmoronar, mora um erro, mora um engano, mora uma associação de decomposições, de destruições, né? Então basta que uma mentira seja montada para o mundo acabar. E aí esse mundo que vai acabar é o de quem? Eis a questão. Muitos mundos têm sendo acabados, muitos mundos têm sido destruídos porque as pessoas começaram a falar mentiras. E Deus tem sofrido essa pena. O Deus, ele não, o Criador, ele não fez a gente para mentir. Só que às vezes o próprio ser homem, em consequência de competições, movido por competições, levam os homens a mentir para pegarem eles nas mentiras e dizerem que eles fazem parte do grupo de mentirosos. Como se fossem capturadores, testadores de pessoas. Nós não precisaríamos mentir, mas pelo pecado, pelo egoísmo, pelo medo que está muito alto das pessoas, as pessoas vivem em departamentos de mentiras. Às vezes casam por mentira, ganham filho por mentira, estudam por mentira, gostam por mentira. E a verdade vai só sendo soterrada. A verdade é que nós, em fisiologia, a gente sabe o que as pessoas gostam, sentem e se perpetuam. Só que a mentira tem feito o ser humano criar esse monstro e atacar a si mesmo olhando para os outros, usando os outros como manobra de pretexto para dizer que é preciso. E aí é muito complicado, né? Então precisamos de descomplicar isso, né? É muito simples, né? A célula, ela já sabe o que ela gosta. Ela gosta do equilíbrio, ela gosta de funcionar bem, ela gosta de metabolizar, né? De encontrar meios possíveis de subsistir nas atividades. Ela gosta de que o espírito consiga ser ouvido para a obediência. Ela não gosta de roubar, de matar, de estrupar, de cobiçar, de assistir, de ajudar, de conversar, de conviver. Nada disso, tudo isso são impositividades no sentido descritivo. A célula, ela gosta de se manter em equilíbrio a partir da obediência a Deus, no sentido do Espírito Santo. Então é disso que a célula gosta. Quando a gente é analisado pelos seres que dizem
ser profissionais de seres e decomporem os seres em estações de terminologias sobre as perspectivas observadas, em construção cognitiva pela apreensão somática da reação que os seres humanos apresentam em exames, esses seres apenas estão montando grades de investimentos. Querem investir em nós grades de intenções, de aproximações, de convenções, mas não são verdades, são convenções. Se as trabalharmos durante a vida inteira, ainda não serão verdades, serão convenções. Só que o problema da nossa massa cerebelar, do nosso encéfalo, é que os lóbulos, eles conseguem decompositar esse meio paralelo de conta e se contaminar por essa prisão de convicções. E a gente passa a conveccionar, ser uma antena para esse tipo de comprimento, né? Então, e aí isso começa a ser argumentado e desassociado em religiões, em famílias, em tipos, em hierarquias, em peças num tabuleiro. Deixe-nos sermos santos, espíritos, obedientes. Qual é o problema nisso? Qual é a dificuldade para isso? Por que que isso é caro? Por que que isso tem que ser tomado como um laboratório de utilidades para amostragens a partir desse ser? Porque exibe-se essa dependência, essa necessidade, essa esperança nenhuma, nenhuma vida, né? Em um ser vivo. Por que isso é tão grande assim, se é aquilo que sempre foi? Por que que hoje se preocupa mais? Por que que tem tantas fomes de pecados e argumentar pecados assim? Qual que é o problema de vocês? Qual é o problema? Por que estão insatisfeitos? Por que não aprenda o que é amor e se prenda ao verdadeiro amor, à obediência, né, ao Espírito Santo? E aí é que mora o seu defeito. Aquilo que você esconde. Aquele tesouro que você guarda no seu cofre com muitas grades mesmo. Grades de sangue, grades de contração, grades de máscaras, de mentiras. É aí que mora o seu tesouro. Você gasta isso, depende disso para ser
esse lixo que você se tornou, esse ser que se decomposita em dependências totalmente fúteis, né? Eloquentes, momentâneas, desfacelares, incoerentes, sem lógica. E aí depois quer encontrar lógica dizendo que o culpado foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. Não foi a sua desobediência. Foi o fulano, foi o beltrano, foi o ciclano. Esse é o culpado, Deus. Por isso eu peço perdão. É por isso que eu mereço perdão. Cada vez vai ficando pior. Cronologicamente a patologia vai só se tornando cada vez mais um chorume mais fedorento ainda. Vai na igreja, ajoelha, pede perdão. Fala que é fulano que é culpado. Que se não fosse assim não seria assado. Que se arrepende, isso e aquilo. Mas não é a verdade. Não é verdade. De alguma forma, a própria igreja aparece para esses seres como uma vaidade, como algo de Maria vai com as outras, um piscinão de ramos, né? Quando, quando você vai para um lugar que imageticamente tem o poder no sentido da relação associativa, se você não for em verdade e em vida, você vai apenas para um local, para um local, uma área. Você só se desloca, você não acontece, você não se perpetua, você não encontra o meio. E aí, qual é o entendimento? Qual é a graça? Qual é o lucro? Qual é a verdade? Então a gente está falando do espírito, e isso tem tudo a ver, porque o espírito ele fala. O organismo são vários membros e eles falam, eles constroem frases, eles direcionam e aí a gente aprende que nós somos um membro de uma coisa maior e que todos os membros, assim como nós, falam. E precisamos dessa fala para nos tomar de fala, respostas. Só que se as pessoas não deixam as outras falarem no sentido de falar mesmo, né? No sentido de estar, de cogitar, de entrar e sair e poder carregar isso e aquilo, participar, isso e aquilo, não há como haver, né? Não há como estimar. Você não há como ser verdade. Não há como o Espírito Santo gostar do sofrimento. Pois o Espírito Santo, ele sempre entenderá
que você é um membro de um corpo. Você não é independente. O Espírito Santo sabe. E quando você faz mal para alguém, talvez você argumente, argumente, se mantendo dizendo que não faz mal a ninguém, que paga todos os seus impostos, que está em dia com a lei. E se você ganha esse salário que você ganha, é mérito seu, é mérito da sua família. E toma-lhe demente, vidamente, se mantém esplendoroso. Cadê o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo pode admitir isso? É uma falha. Não é possível. Estamos sendo levados pelo fracasso da separação da igreja da política, no sentido de fazer com que a política crie formas de argumentar em favor dessa desregulabilidade, desse desequilíbrio socioeconômico. É como se você dissesse sim, haja mães que não podem cuidarem dos seus filhos, haja pessoas doentes que não podem ser curados, em nome de Deus, haja isso. É possível sim, está aqui na lei, pode ser sim. Ah, não, não dá não, pera aí, tem aqui direito à vida, liberdade, está aqui na Constituição, funciona mesmo, né? E funciona, né? Tem sim. Falou o Espírito que era para ser santo, mas virou maligno. Aqui de santo não tem nada. Só tem desejos de corromper a santidade para sua excentricidade, desigualdade financeira, para o seu grande status. E aí, passemos-lhes, irmãos e irmãs, necessidades por causa dessas pessoas que decidiram não se unir e não nos ajudar a sermos equilibrados juntos, mas sim a dependerem das nossas mães para limparem suas casas, das nossas mães para venderem seus produtos, dos nossos pais para construírem as suas lojas, os seus carros, dos nossos filhos para poderem ensinarem os filhos deles, para cuidarem dos filhos deles. E parabéns, vocês venceram. É mérito seus, né? Ó grande santidade, ó grandes bênçãos do mundo. Somos tão gratos a vocês por isso. É uma bênção poder trabalhar por isso. É uma bênção viver com vocês nesse mundo. Vocês transformam o mundo de uma maneira esplendorosa. É tão bom viver na presença de vocês que chega até da saudade, da sentimento, calor, né? Ô, ironia, né? Não dá vontade nem de ir na igreja, cheia de pessoas horríveis, né? Igrejas, tá todo mundo, todo lugar cheio de pessoas horríveis. Não há como não ser horrível num mundo horrível como esse. E há pessoas que tentam ter ou dizer que
tudo bem. Eu tô tendo um filho aqui agora, ele vai viver bem. Tudo bem. Tá tudo bem. O futuro tá sendo muito bom. Então tá. Então tá tudo bem. Fiquemos bem então se tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. É... E aí não é o Espírito Santo que fala, né? É um espírito que não tem nada de santo. É um espírito que tapa os olhos, os ouvidos, a boca, tapa tudo do santo para poder viver de mente, né? Rendido à mente, sempre mentindo, para dizer que continua, né? Que vai fazer isso e vai conseguir isso, vai ter aquela sensação de paisagem, né? Todo mundo vai achar que tá bem mesmo, né? Porque ele mente que tá bem, mas a gente não sabe porque é mentira, né? A gente, quem somos nós para fazer um inquérito, pesquisar mesmo? Mas vira e fala, tudo bem, né? E não precisa de ser nem ser humano para saber que não tá. Até mesmo uma mosca sabe que não tá bem. Sabe que não tá bem. Até mesmo um espírito de mosca consegue perceber que não tá bem, que tem alguma coisa muito mal nesse meio humano. Né? Até mesmo falar assim, eu não vou nem pegar esse sangue, nem vou ficar por aqui, não. Nossa, isso tá muito mal aqui. Esse povo. Brincadeiras à parte, eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!